Você já se perguntou de onde vêm as histórias que nos arrepiam? Dizem que toda lenda tem um começo, e a do lobisomem começou com o medo. Medo do escuro, da floresta e até do próprio homem. Estamos no século XVII. O Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Entre as senzalas, os engenhos de açúcar e as pequenas vilas corriam histórias assustadoras trazidas pelos colonos europeus. Eram contos de maldições antigas, nascidas nas noites frias das aldeias de Portugal. Mas aqui, no calor do sertão, entre a mata densa e o luar prateado, essas histórias se transformaram. O que era um conto europeu distante ganhou o cheiro de terra molhada, o som dos grilos e o eco de uivos distantes na noite. E foi assim que nasceu o nosso lobisomem brasileiro. Os portugueses contavam que o lobisomem era sempre o sétimo filho-homem, nascido depois de 6 irmãs. Uma maldição antiga dizia que ele estava destinado a vagar entre o mundo dos vivos e o das feras. Mas no Brasil, essa crença se misturou com as tradições indígenas e africanas, criando algo novo e ainda mais assustador. Os povos indígenas já temiam os espíritos da mata, guardiões ferozes que protegiam os bosques. Os africanos, trazidos à força de suas terras, falavam de homens que mudavam de pele, amaldiçoados por feitiçarias poderosas. Quando essas 3 crenças se encontraram, algo sombrio nasceu. Um mito que não pertencia mais à Europa, nem à África, mas ao Brasil profundo, nascido do nosso próprio solo e dos nossos próprios medos. Reza a lenda que, em uma pequena vila no interior de Pernambuco, vivia um menino chamado Antônio. Filho de um rico senhor de engenho, ele foi o 7º filho-homem consecutivo. Na noite em que nasceu, a lua estava vermelha, um presságio de desgraça. A mãe, tomada pelo medo da maldição, levou o bebê às escondidas até o padre da vila, implorando para que ele o batizasse antes do amanhecer. Mas o padre, assustado, recusou. "Não se pode batizar uma criança na hora do demônio, mulher", teria gritado ele. E naquele exato instante, um uivo arrepiante ecoou da mata. Antônio cresceu um menino estranho. Era calado, evitava a luz do sol e parecia ouvir vozes que ninguém mais escutava. Aos 13 anos, o mistério se aprofundou. Ele desaparecia durante as noites de lua cheia e só voltava ao amanhecer, com as roupas rasgadas, sujo de sangue e terra. O povo da vila começou a sussurrar. O filho do engenho é amaldiçoado. O 7º filho virou bicho. A confirmação veio numa noite escura. Um caçador, voltando para casa, jurou ter visto uma criatura terrível na beira do rio. Um homem coberto de pelos, com garras longas e olhos vermelhos como brasas, devorando um bezerro. A partir daquele dia, o medo se instalou de vez. E a cada lua cheia, o mesmo uivo pavoroso voltava a assombrar a noite. A história de Antônio se espalhou como fogo em palha seca. Do Nordeste, a lenda viajou para Minas Gerais, Goiás, São Paulo e chegou até o sul do Brasil. E em cada canto do país, o lobisomem ganhava um novo rosto, uma nova característica. No sertão nordestino, diziam que ele era uma criatura profana que rondava os cemitérios, em busca do sangue dos mortos. Em Minas Gerais, acreditavam que ele era mais parecido com um vampiro, atacando os rebanhos para sugar o sangue dos animais até a última gota. Já no sul, ele era conhecido como o bicho da encruzilhada, uma aparição temida que surgia para castigar quem quebrasse promessas feitas aos santos. E o mais curioso de tudo, diziam que o lobisomem não morria com um tiro de bala comum. A criatura era imortal. E a maldição só podia ser passada adiante, através de um simples arranhão. Uma ferida que condenava outra alma a compartilhar do mesmo destino terrível. Enquanto a lenda crescia, os mais velhos tentavam encontrar uma explicação. Para alguns, era um castigo de Deus por pecados terríveis. Para outros, era feitiço de bruxa, uma vingança lançada sobre uma família.
mas muitos juravam que tudo era real. Nas noites de lua cheia, a rotina era de puro pavor. As pessoas se trancavam em casa ao anoitecer, pregavam cruzes de madeira nas portas, penduravam ramos de arruda nas janelas e deixavam facas com a lâmina virada para baixo, na crença de que isso espantaria a fera. Lá fora, os cães latiam sem parar, os galos cantavam fora de hora. E às vezes, na manhã seguinte, alguém simplesmente não era mais encontrado. Muitos padres da época chegaram a registrar em diários e livros de igreja casos que eles chamavam de homens possuídos pela besta. E nesses mesmos livros antigos, ainda existem anotações de batismos feitos às pressas, em crianças de risco, na tentativa desesperada de quebrar a maldição antes que ela se manifestasse. Com o passar dos séculos, a lenda saiu do campo e chegou às cidades. Mas o medo continuou vivo, pulsando no coração do povo. Mesmo com a chegada da luz elétrica e do progresso, os mais velhos ainda olhavam para o céu e avisavam: quando a lua fica cheia e vermelha, ele volta. Até hoje, em pequenas cidades do interior do Brasil, ainda existem relatos. Pessoas que juram ter ouvido uivos medonhos vindos do meio do mato. Gado que aparece morto de forma misteriosa, sem uma gota de sangue no corpo, e pegadas na lama que começam humanas e de repente se transformam em patas de uma fera. Há quem diga que o lobisomem não é apenas uma criatura de carne e osso, mas a alma atormentada de homens que cometeram grandes pecados e foram condenados a vagar entre as sombras revivendo sua maldade a cada lua cheia. Hoje a ciência tenta explicar esses fenômenos com doenças raras, lendas folclóricas ou até histeria coletiva. Mas o medo não se explica. Ele apenas existe, e é por isso que em muitas noites de lua cheia, há quem ainda feche bem as janelas, esconda os animais e reze baixinho, com o coração acelerado, jurando ouvir algo lá fora. Um som grave, distante, um uivo que atravessa o vento, e o eco parece responder, vindo da escuridão. O lobisomem pode ter nascido como uma lenda, mas há quem diga que ele nunca deixou de existir. Porque onde há pecado, há maldição. E onde há maldição, há sempre alguém, em algum lugar, esperando a próxima lua cheia para se transformar. Se você gostou de desvendar essa lenda sombria do nosso folclore, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Compartilhe com aquele amigo que também adora um bom mistério. Obrigado por assistir e até a próxima.